As contas dos cofres públicos sofreram algumas mudanças para combater o coronavírus. A prova disso foi a liberação do auxílio emergencial de R$ 600. Este dinheiro, que vai além do orçamento fiscal aprovado pelo Congresso, também está previsto na legislação brasileira. Uma das principais medidas autorizadas pelo estado de calamidade pública é a dispensa de licitação. União, estados e municípios passam a ter autonomia para comprar de maneira facilitada insumos e serviços necessários para prevenir e combater a Covid-19. O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal também é alterado. O governo passa a poder atingir o valor máximo do déficit fiscal, que é de R$ 124 bilhões, desde que as ações sejam para minimizar os efeitos do coronavírus no país. O auxílio emergencial financeiro, que já pagou R$ 26 bilhões a famílias de baixa renda, profissionais autônomos e desempregados, é mais uma previsão do estado de calamidade pública. O decreto que estabelece o estado de calamidade pública no país por causa da pandemia foi aprovado pelo Congresso Nacional e vale até o dia 31 de dezembro. A legislação brasileira prevê que ele pode ser pedido sempre que ocorrer um desastre, quando houver dificuldades do poder público em resolver o problema. No caso do novo coronavírus, a intenção do Estado é não sobrecarregar o sistema de saúde para que todos os contaminados com a doença possam receber atendimento adequado. Bom, e para dar continuidade ao assunto, a gente conversa agora com o advogado e diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção, o Rodrigo Bertocelli, que fala conosco de São Paulo. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela disponibilidade em participar conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, um grande prazer. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, o governo, ele tem agora, a partir da decretação do estado de calamidade, lá em fevereiro, março, uma flexibilização maior em relação às medidas fiscais. Só que esse é um perigo em relação a eventuais abusos ilícitos, quando a gente fala de orçamento e flexibilização, por exemplo, nas licitações, né? Como é que funciona? Isso pode ocorrer? Não, de fato, esse período aumenta a vulnerabilidade e, consequentemente, as possibilidades de fraude e atos de corrupção. Nós podemos conter esses riscos com fiscalização e controle. Seja a fiscalização e controle exercido pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, Controladoria Gerais, Ministério Público, mas também por meio de um olhar atento da sociedade. Em tempos de crise, a luz do sol sempre é o melhor caminho. Ainda que estejamos em momentos excepcionais, a Constituição Federal não deixou um cheque em branco para os gestores usarem como bem entender. A lei dispõe de limites. A lei de transparência, ela também está ativa, abarca essa situação de excepcionalidade, ou seja, os atos do governo, eles precisam ainda, né, nesta época de calamidade, epidemia, elas precisam essas informações serem divulgadas? Com toda certeza. Primeiro, vale lembrar o princípio constitucional da publicidade, que deve orientar toda a atividade administrativa. Outro ponto que é oportuno nós destacarmos é que, enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, é dispensável, portanto, é facultada a licitação para aquisições de bens e serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. No entanto, além do princípio constitucional da publicidade, a própria Lei 13.979 de 2020, a lei do coronavírus, não deixa que essa dispensa ocorra às sombras, sem o olhar atento da sociedade e das instituições. Nesse sentido, vale destacar o artigo 4º, parágrafo 2º dessa lei, que eu repito, a 13.979 de 2020, conhecido aí como Lei do Coronavírus, que determina que o gestor deverá disponibilizar imediatamente em seu site
o nome do contratado, o prazo que esse contrato teve como vigência, o valor desse contrato e, consequentemente, o respectivo processo de contratação, processo administrativo. Todas as informações, com base também na lei de acesso à informação, são informações públicas e, além, portanto, das instituições públicas constituídas, nós, da sociedade civil, precisamos estar atento e é o que, em parte, o Instituto Não Aceito Corrupção, com uma entidade isenta, sem fins lucrativos, busca esse combate inteligente à corrupção. Doutor Rodrigo, rapidinho para a gente finalizar aqui. É possível garantir a competitividade entre as empresas sem licitação e garantir, assim, melhores preços e serviços para a população? Evidentemente que toda a concorrência pública, toda a licitação pública visa a melhor contratação, que não necessariamente é o menor preço, e esse menor preço, essa competição, não pode acontecer agora. Imaginemos um processo longo de competição para fornecimento de respiradores. Esse processo de contratação demoraria por um tempo maior do que as vidas nesse momento estão precisando. Mas aqui vale um registro importante. Aquilo que não houver nexo de causalidade, ou seja, causa e efeito com a pandemia, deve obedecer o princípio da licitação e se aplica lá a Lei 8666 de 93. Portanto, mais uma vez, a pandemia não é um cheque em branco para os gestores públicos. Ok, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Eu conversei aqui, direto de São Paulo, com o Dr. Rodrigo Bertocelli, que é do Instituto Não Aceito Corrupção.